8h05, Santo André em pauta, eleições 2016. Estamos conversando com os candidatos a prefeito da região nos últimos dias, faltando poucas horas, praticamente aí para a eleição. Estamos na quinta-feira, a eleição é no próximo domingo e você, eleitor, vai decidir melhor ouvindo os candidatos apresentando as propostas aqui nos microfones da Rádio ABC. Já ouvimos os candidatos de Mauá, de Diadema, ouvimos um candidato de Santo André, Paulinho Serra do PSDB, e hoje ouviremos o outro que disputa esse segundo turno, prefeito de Santo André e candidato à reeleição, Carlos Grana, do Partido dos Trabalhadores. Prefeito, mais uma vez, muito bem-vindo ao estúdio da Rádio ABC. Bom dia. Bom dia a você, Thiago, ao Ayrton, ao Carlos, que estão aqui nos acompanhando nessa manhã de quinta-feira. Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio ABC. E algumas dezenas de vezes nós tivemos a oportunidade de utilizar esse microfone para dialogar, esclarecer, informar a todos os nossos cidadãos e cidadãs da querida cidade de Santo André. E antes de começar o bate-papo com o prefeito Carlos Grana, eu reforço os canais de comunicação onde você pode participar e enviar suas perguntas para o prefeito de Santo André. O WhatsApp da Rádio ABC é o 95300-8475, 95300-8475. Essa entrevista está sendo veiculada também no Facebook da Rádio ABC, que é o facebook.com/Rádio ABC 1570. Você pode comentar essa transmissão e fazer a sua pergunta. Prefeito, a gente já passou bastante tempo do primeiro turno, mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do resultado da votação na primeira etapa e falasse também qual tem sido a estratégia de campanha nesses últimos dias perto do segundo turno. Qual tem sido a diferença da estratégia do segundo turno em relação ao primeiro turno, prefeito? Bom, primeiramente, a eleição de segundo turno é uma outra eleição, completamente diferente. No primeiro turno você tem as candidaturas proporcionais, candidatos e candidatas, vereadores e vereadoras. Aqui na nossa cidade foi quase 500. Então há uma grande confusão, é muito número, é muito material, é muita sujeira, é muita confusão. O segundo turno, ele tem essa particularidade. São dois projetos, e só uma opção. Então é realmente muito diferente. O que aconteceu no primeiro turno de Santo André é algo muito curioso, que é justamente o número de abstenções, de votos brancos e votos nulos. Você poderia até me perguntar, mas quem ganhou o primeiro turno? 47% não votaram em ninguém. Então quem ganhou foi ninguém. O que é o segundo turno? É a oportunidade de tomar a decisão final. Eu diria assim, foi o primeiro tempo. O jogo só termina quando o juiz apita. Ou seja, a eleição em Santo André no segundo turno está em aberta. E é isso que nós procuramos, dialogar com a população. Foi nesse sentido de chamar a atenção que agora é a decisão. Entre um projeto de um governo como o nosso, que é aprovado pela população, que conseguiu realizar em 3 anos e 8 meses várias conquistas para a cidade, em todas as áreas, seja na educação, na saúde, seja na segurança pública, no esporte, seja em várias áreas da cidade. Em cada cantinho da cidade a gente tem lá uma intervenção da prefeitura. E a diferença de projeto, principalmente a inclusão social. É um governo que olha para 100% da cidade. É um governo que está preocupado da mesma forma com o bairro Jardim, mas ele está preocupado com o Jardim Irene, está preocupado com o Capoava, está preocupado lá com o Parque Andrense, com Paranapiacaba. Então, nós temos uma atuação e um tratamento da cidade e principalmente um olhar especial para quem mais precisa de políticas públicas. Porque alguns setores da cidade, eles têm possibilidades, poder aquisitivo, de ter uma escola particular para os seus filhos, de ter um convênio médico para a sua família. Agora, a boa parte da cidade, e a maioria, precisa de políticas públicas. Da prefeitura estar presente. Então esse diálogo no segundo turno está sendo muito importante, porque a gente tem condições agora de debater frente a frente. Estou mostrando inclusive para a cidade, que por algum motivo votou num candidato achando que estava votando no João Dória em São Paulo, porque não há aqui campanha em TV, rádio, muito pouco,
graças a vocês que nós podemos ter alguma possibilidade, outros jornais, está aqui o Ayrton do RD, para a gente poder informar a população. Eu acho que isso está sendo muito importante, porque agora nós estamos desmascarando o adversário, chamando a atenção da população. A maioria não sabia que ele foi meu secretário, até um ano atrás. Ele, quando, em 2012, foi abandonado pelo PSDB, não tinha legenda, não podia nem ser candidato. Quem estendeu a mão ao meu adversário, ao Paulinho, fui eu. Trouxe o Paulinho para a campanha, dei para ele uma das melhores secretarias para cuidar. Porém, ele ficou 3 anos e agora na campanha ele só tem uma plataforma, Ayrton. Ele não tem proposta. Você pega o plano de governo dele, ele só fala: vou melhorar, ampliar, fortalecer aquilo que eu já estou fazendo na cidade. Então o propósito dele não é de nada de novo. Isso nós estamos mostrando para a cidade, e a cidade está acordando para essa realidade. Prefeito, o senhor falou do número alto de abstenções, de votos nulos, de votos brancos. No primeiro turno nós tivemos 7 candidatos. Em tese, quem votou nulo ou branco não enxergou nos 7 candidatos nenhum que agradasse. Se com 7 candidatos disponíveis tanta gente votou nulo, por que esse eleitor votaria em alguém no segundo turno? Eu creio que agora é a hora da decisão. E as pessoas sabem o que significa comandar uma cidade com a responsabilidade e do tamanho que é a nossa cidade de Santo André. Nós somos 712 mil habitantes. Nós temos um orçamento de mais de 3 bilhões de reais. Nós temos a vida das pessoas, tem uma relação direta com o comando para quem estará à frente da cidade nos próximos 4 anos. Isso faz com que as pessoas reflitam, tomem consciência e passem a tomar posição, ter lado, tomar decisão, porque sabe que vai influenciar na vida das pessoas, no seu cotidiano. Por isso que eu acredito, sim. Eu acredito também que muitas pessoas estarão mudando de opinião, inclusive quem votou no 45. Na hora que percebe que o 45 é a representação do PSDB, de que tem a ligação clara, mas os desmandos que ocorrem em nosso estado, que ocorrem em nosso país, elas percebem. E percebem que não é preciso ter ódio. É muito ódio. Eu estava dizendo agora há pouco, qual é a proposta e a plataforma do meu adversário? É só melhorar, ampliar, fazer aquilo que nós já estamos fazendo. A única bandeira que ele tem é ser contra o partido político. É o ódio contra o PT. Eu tive inclusive agora no segundo turno a oportunidade de desvendar a tentativa que eles tiveram de criar um colapso no transporte coletivo de Santo André, através da tentativa de, ao anunciar a sua falência, a empresa Guarará, que é responsável por 25% do transporte coletivo da cidade, toda aquela região da Vila Luzita, responsável pelo terminal, inclusive, ela simplesmente, na véspera da eleição, queria encerrar as atividades. Mandou uma carta para a prefeitura, dia 23, que ia encerrar a sua atividade no dia 30, 2 dias antes da eleição. Ou seja, um golpe claro, que havia interesse de desestabilizar a minha gestão, a minha candidatura. Felizmente, nós não deixamos que isso ocorresse. Mas a postura, por exemplo, do meu candidato, do meu adversário, candidato adversário, a postura dele, como eu tenho nos documentos aqui, ele tentou impedir que eu contratasse uma nova empresa. Entrou no dia 29 para impedir que eu contratasse a nova empresa através da licitação, o que acabou ocorrendo. Inclusive até o próprio jornal, traz uma matéria somente no dia 2, que ele entra com ação para suspender certame emergencial. Aqui uma notinha de lado. Ou seja, isso aqui é uma prova cabal da tentativa de ter uma desestabilização do transporte. Ele não se preocupou com as 60 mil pessoas que
que diariamente usam aquelas linhas da empresa Guarará. Nós consolidamos, ele entrou inclusive na justiça, através de um partido aliado, o DEM, através do senhor advogado, né, e presidente, Marangoni, Fernando Marangoni, se eu não me engano o nome dele. Ele entrou para, inclusive, suspender. O Ministério Público deu parecer favorável, a Justiça já definiu e deu um parecer favorável, até porque o meu processo foi muito transparente. Nós convidamos 26 empresas que fazem transporte coletivo em todo o ABC para participar do processo licitatório emergencial, que vale por 180 dias. Vieram apenas 4 empresas. Das 4 empresas, apenas uma empresa acabou assumindo a operação. E quero dizer uma coisa para você, né? Eles ficaram tentando, de todas as maneiras, criarem confusão. Claro, os ônibus são de várias cores. Tem ônibus vermelho, tem ônibus branco, tem ônibus azul, até porque se trata de uma empresa que você tem 74 ônibus para operar diariamente. E felizmente, graças a Deus, tudo deu certo. A empresa, inclusive, está sendo melhor aprovada do que a antiga empresa Guarará, que estava com uma frota, né, sucateada e uma frota que estava à beira do abismo. Então, portanto, e o mais importante, viu, Thiago, foi a questão dos trabalhadores. A empresa, quando abandonou a operação, ela sequer pagou o salário do mês anterior. Os trabalhadores tiveram que aguardar até o dia 14, porque a nova empresa assumiu o pagamento dos salários, renovou o convênio médico, pagou o ticket refeição. Então são coisas como essa que está ficando claro agora no segundo turno, que ele não mede esforços, não se preocupa, né, em relação a trair. Ele fala em trair, ele traiu sim, traiu a minha confiança, porque ficou 3 anos comigo, só saiu no último ano para ser candidato. Ah, mas o governo está muito petezado. Claro que o governo ele tem uma cara, ele tem um compromisso de inclusive atender os que mais precisam. E havia várias divergências com ele, realmente, porque ele só pensava em fazer obras no bairro Jardim. Pavimentação, que foi tema essa semana. Pode olhar, no bairro Jardim está bem pavimentado, porque ele, como secretário de Obras e de Serviços Públicos e de Mobilidade, ele priorizou. Olha a questão da ciclofaixa de lazer nos finais de semana. Ele me prometeu que ia buscar patrocínio, não arrumou 1 centavo de patrocínio. Tanto é que eu já anunciei, né? Se não tiver patrocínio, nós não vamos continuar com a ciclofaixa na cidade, aos domingos, infelizmente. Mas nós vamos priorizar esse recurso que é do dinheiro público, e não é pouco não, né? Ele, inclusive, o primeiro ano, o contrato foi de 5 milhões de reais anual. Eu, quando o Carlão assumiu a secretaria, agora no último ano, para renovar o contrato, nós diminuímos para 3 milhões e meio, 30% a menos. Inclusive nem corrigiu a inflação. O que significa? Significa que ele é um mau gestor, não está preparado. Ele fala de transformar a saúde, modelo Mário Covas. Demonstra a total ignorância, porque o Mário Covas, ele é um hospital de referência. Ele é de portas fechadas. Ou seja, não adianta o cidadão querer ir diretamente no Mário Covas. Ele primeiro precisa passar por um equipamento municipal, que é a unidade de saúde, que é os prontos atendimentos, que é o hospital nosso, sim. A Santa Casa, o CHM, ele é um hospital de portas abertas. Qualquer cidadão pode se dirigir diretamente, ainda mais agora, com o pronto-socorro totalmente reformulado. Parceria minha com o governo do estado. Prefeito, a gente vai passar daqui a pouquinho por uma rodada de perguntas dos nossos ouvintes. Já tem muita gente participando pelo WhatsApp da Rádio ABC, mas antes eu vou passar a bola para o Ayrton Rezende, que é diretor do jornal Repórter Diário. Tudo bem, Ayrton? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes da Rádio ABC. Bom dia a Carlos Grana, candidato à reeleição, e ao Carlos Carvalho, do RD. Grana, queria começar com um retrospecto na sua eleição em relação ao Aidan. Você disse nos primeiros anos de governo que uma das marcas do teu governo era ter restabelecido a conversa, a interlocução com a sociedade civil organizada. O diálogo, que segundo você estava zerado. Né?
E essa sociedade civil organizada, de certa forma, o Paulinho diz que tem o apoio dela agora, né? Essa interlocução com a sociedade civil foi positiva? E quem é realmente essa sociedade civil organizada para você? Olha, ela começa com as entidades, principalmente os sindicatos de trabalhadores, as próprias entidades assistenciais, as entidades de caráter esportivo, time de futebol, escola de samba, entidades empresariais, que de uma forma e de um modo geral, os seus integrantes, porque a entidade não pode apoiar nem partido A e nem partido B, mas os seus integrantes, os seus dirigentes, Ailton, me apoiaram no primeiro turno, estão me apoiando agora no segundo turno, mas evidentemente há uma limitação, porque a entidade ela não tem, na nossa legislação, autonomia para se posicionar em relação às eleições. Eu tenho muitos integrantes da Igreja Católica, muitas igrejas evangélicas. Essas entidades elas não podem se posicionar a favor de candidato A ou B, mas os seus integrantes, isso há uma realidade. Eu não tenho, por exemplo, o apoio da maçonaria. Maçonaria, inclusive, foi amplamente noticiada que ela tem uma posição, né, que ela apoia o meu adversário. Mas eu estou muito feliz, né, em relação a grandes lideranças que me apoiam. O senhor poderia exemplificar qual foi o ganho para os moradores de Santo André com essa interlocução com a sociedade civil organizada? Olha, nós tivemos importantes avanços. Por exemplo, nós acabamos de concluir o projeto da nova LUOPS, a Lei de Uso de Ocupação e Parcelamento do Solo. Nós fizemos uma discussão frequentemente com todas as entidades. Criamos o Conselho de Desenvolvimento Econômico. E através desse diálogo nós construímos uma proposta. Agora a Câmara vai votar nas próximas semanas, espero, né? Até para ter já um efeito imediato a partir de janeiro, porque nós precisamos impulsionar sim a nossa economia local, e a LUOPS dá uma segurança, né, definitiva em relação às áreas que são destinadas para atividade econômica, as áreas para atividade, áreas residenciais e áreas de ocupação mista. Então eu acho que a cidade vai ganhar, porque teve todo um diálogo. Eu vou mais longe, a cidade não teve problemas, por exemplo, de ocupações, porque eu sempre dialoguei com movimentos de moradia, né? Em Santo André hoje nós não temos nenhuma ocupação que foi realizada, inclusive a última ali no Jardim Alvorada. Vocês viram que a gente, através do diálogo, é o meu estilo. Em Santo André, em 2013, lembra daqueles movimentos que ocorreram em relação ao passe livre? Em 2015, nós implantamos o passe escolar gratuito. É um projeto que beneficia hoje 30 mil estudantes na cidade. Antes, né, pagava meia passagem, que atendia aí 11 mil. Então esse diálogo que eu tive com o movimento estudantil, com o movimento do passe livre, Santo André não teve um vidro quebrado. E Santo André não teve absolutamente nenhuma confusão, porque a gente respeitou o direito de manifestação. Eu tenho uma experiência como dirigente político de sempre tratar as questões de forma presente e de enfrentar. Não houve um movimento sequer que ocorreu e veio até o passo, inclusive o recente agora dos taxistas, por conta dessa questão do Uber. Eu recebo todos, né? Na véspera lá do dia 20, no dia 6, precisamente à noite, eu estava lá à meia-noite no meu gabinete atendendo uma comissão de motoristas da ex-empresa Guarará. Então eu aposto sim, Ailton. Eu acho que a gente ganha porque a gente constrói consensos. Não é um governo que não dialoga. Teve 2 episódios, inclusive, no governo que eu fui lá para o diálogo, que o meu ex-secretário e atual adversário criou problemas. Uma foi na faixa exclusiva de ônibus para Carijós. Eu tive que ir lá conversar com os comerciantes e readequar. Nessa situação, né? E eu refiz, é verdade. E meu secretário não queria, porque ele tem uma outra visão, uma forma de claro, é inexperiente ainda, né? Não teve a mesma trajetória de vida que eu tive. Eu sou militante desde os 14 anos na Pastoral da Juventude. Ele não, ele faz 12 anos que está na política
e de 12 anos já mudou 4 vezes de partido. Então a interlocução do senhor com a sociedade civil organizada foi positiva, na sua opinião? Foi positiva e acho que precisa aperfeiçoar. E com certeza no segundo mandato eu vou aperfeiçoar e vou ampliar esse diálogo. Carlos Carvalho, também do Jornal Repórter Diário, faz sua pergunta. Bom dia, Carlos. Bom dia, Thiago. Bom dia, Ayrton. Bom dia, prefeito Carlos Grana. Bom dia, aos ouvintes. O senhor citou aí numa frase a questão das mudanças partidárias do Paulinho. O senhor, durante muitas entrevistas, até nos debates, vem insistindo nessa história das mudanças partidárias dele. Mas, pro Andrense, o que isso mudaria? Caso ele fosse prefeito, o que isso atrapalharia na gestão? O que poderia ser temido numa gestão de Paulinho Serra, essas mudanças partidárias dele, 4 mudanças em 12 anos? Mostra falta de confiança. Total, péssima confiança. Pessoa que em 12 anos já mudou de 4 vezes de partido, cada eleição é de um partido. Então é a confiança. Hoje ele está falando algo, está assumindo compromissos. Quando você é prefeito, você tem que ter uma atitude coerente. Você tem um pensamento, uma opinião, você tem que ser coerente, aberto ao diálogo. Você pode tomar medidas e voltar atrás a partir de um convencimento. O fato de já em 12 anos mudar de 4 partidos é muito grave, porque as pessoas não sabem. Ele está fazendo um monte de promessa, inclusive fazendo promessas impossíveis de serem realizadas. Por exemplo, na urbanização, ele diz que vai urbanizar 100 núcleos na cidade. O custo da urbanização é de 700 milhões. Ou seja, da onde vem esse dinheiro? Eu vou buscar no governo federal. Dá para confiar no governo federal? O governo Michel Temer... Ele disse que o senhor fez 0 em relação à periferia. Imagina, ele queria, quando era meu secretário, evitar que eu fizesse isso. Porque já tinha na cabeça um plano de criar dificuldades na minha gestão para ser depois candidato. É uma pessoa que não tem palavra. Por isso que essa questão de mudança de partido e de lado, a cidade hoje está desvendando. Cara nova. Que cara nova? Está 12 anos na política. Foi 8 anos vereador. Levante os projetos que ele fez. Só pensava aqui no centro da cidade. Em tudo. Ele sim. Nunca se preocupou com a periferia de Santo André. Nunca se preocupou com os bairros. Tem dificuldade até para ir, inclusive, em algumas comunidades. Tem que levar escolta policial. Eu não. Eu circulo em toda a cidade, em todo canto, com liberdade, porque as pessoas gostam, me conhecem, sabem da minha coerência. Por isso que mudar de partido é emblemático, é um simbolismo, mas não é só isso. É uma pessoa que não temos, você não pode dar confiança. Um político que você não tem coerência é de se desconfiar. É isso que a população, graças a Deus, está abrindo os olhos agora nesse segundo turno. O senhor em nenhum momento percebeu que ele poderia ser candidato, quando na hora que o senhor colocou ali como secretário, não teve essa percepção assim? Emendo uma outra pergunta aqui do Carlos. O senhor também se arrepende de ter indicado o Paulinho Serra para ser secretário? Eu acho que quem está arrependido é a cidade, porque ela acompanhou o que eu fiz pelo Paulinho, acompanhou toda a minha confiança que eu depositei no Paulinho, porque eu sou assim, na minha trajetória eu faço um acordo, eu sou obrigado a cumprir. O Paulinho fez um acordo comigo de 8 anos. Aí quando chegou próximo aí da mudança partidária, ele mesmo, junto com o Orlando Morando, tentaram vir me convencer que era bom ele sair candidato. Eu falei, bom, vamos analisar, não? Mas os dois chegaram ao absurdo de dizer, nós vamos ser candidato pelo PSDB. Eu disse, mas aí é conflitante, porque a linha... Falei, como é que você... Não, porque vai me ajudar aí para o segundo... O senhor vai para o segundo turno, depois eu apoio. Falei, mas você vai ajudar e vai sair do PSDB? Não, eu saio do PSDB. Porque eu não tenho compromisso com o partido. Meu compromisso é continuar com a cidade. Então, não é arrependimento. Eu acho que quem está arrependido é a cidade. Claro que nós temos uma eleição em aberto. Domingo, efetivamente, é o que vai decidir. A vontade do eleitor é o que nós temos que respeitar. Eu respeito. Porque minha vida toda sempre apostei na democracia, no voto. E vou, inclusive,
continuar, né? Depois da eleição, quero me dedicar, inclusive, a ajudar a reconstruir o PT. Reconstruir com base justamente nos princípios que nortearam a fundação do nosso partido, né? Essas ações que ocorreram e os erros que foram cometidos por alguns integrantes do PT não podem ser generalizados para todos os integrantes do PT. Então, eu serei, com certeza, um dos que irá ajudar a reconstruir o nosso partido. Perfeito, vamos passar um pouquinho aqui nas perguntas dos nossos ouvintes que mandaram mensagens para o 953008475, começando pelo Antônio da Vila Homero Tom. Ele manda um bom dia para o senhor, bom dia para mim, para toda a equipe da Rádio BC. Ele pergunta sobre o programa Banho de Luz, se ele vai continuar, porque ele reclama que no Homero Tom não chegou. E ele diz que as obras do shopping também não terminam, no caso do átrio, né? E o bairro fica abandonado. Antônio Samogin da Vila Homero Tom. Eu respeito a opinião do Antônio, mas, Antônio, presta atenção, todas essas luminárias que são pintadas de amarelo, inclusive no Homero Tom, na Vila América, faz parte do programa Banho de Luz. Não foi feito 100% do bairro, mas do cemitério até a Capitão Mário Toledo, ali toda a parte até a Batista Pirelli, foi tudo refeito, é o Banho de Luz. Nós já trocamos quase 15 mil luminárias na cidade. Não é trocar lâmpada, é luminária. Inclusive reaproveitando os antigos, né, para ajudar inclusive a cercar, né, através da reciclagem, os campos de futebol na cidade. Então, o Banho de Luz vai continuar. Inclusive, nesse momento, está intenso justamente aquele triângulo que podemos chamar, né, entre a Avenida das Nações, a Costa e Silva e a Avenida Oratório. Está fazendo 100% daquela região, né, e vamos continuar assim. Santo André tem 52 mil pontos de iluminação. Então, nós já conseguimos atingir 30. Inclusive as grandes avenidas são de LED, os parques são de LED. É o que a gente contribui, inclusive, para melhorar a segurança na cidade, que é uma cidade bem iluminada. E vocês lembram, em 2013, quando eu assumi, tinha 10 mil pontos de luz, né, apagados na cidade. Mudou radicalmente, tenha certeza, observe, não só o Antônio, mas todo cidadão, tudo que é amarelo em cima é lâmpada iluminária nova. Prefeito, então um ouvinte que não se identificou, final 2028, ele está perguntando sobre as pichações, né? Como resolver esse problema. Ele reclama que os moradores pintam os muros e aí vem alguém e acaba pichando depois, né? Ele conta aqui que mora perto da Avenida Adriático e um vizinho dele passou por isso. Ele falou que não se identificou por segurança, ok. Mas ele quer saber sobre as pichações que o senhor pode fazer caso continue como prefeito a partir do ano que vem. Infelizmente, é um problema na cidade. Inclusive lá na Avenida Adriático, nós criamos o Corredor Verde. Era uma área degradada, transformando de forma radical, né? Do SIC até lá o final da Carijós. Hoje você tem pista de caminhada, você tem pista de ciclismo. Então ali ficou um outro bairro. Inclusive resolvemos, logo no primeiro ano, aquela ocupação que havia ali de 350 moradores estavam ocupando o terreno, fizemos um grande acordo e lá está em plena obra, Ayrton. Então, em plena obras, a construção de 920 apartamentos, dos quais 420 para o movimento e 500 nós vamos colocar as pessoas que têm um aluguel social ou que pagam aluguel, né, e têm baixa renda. O teu adversário disse que o senhor ancorou muito no financiamento do governo federal e não ocorreu a contrapartida adequada. Nos recursos prometidos, quantos realmente vieram para a cidade? Então, o que não veio ainda foi a liberação por recurso da estação de tratamento de água. São 89 milhões. Nós fizemos a lição de casa. Nós fizemos a definição do local, a captação da BIMS, nós fizemos a licitação, um consórcio já foi, inclusive, eu dei a ordem de serviço, o recurso não veio do Fundo de Garantia. Os recursos para as construções das creches estão em andamento,
os recursos que nós estamos na área de inclusão, de ampliar de 12 no minto, de 15 para 25 mil pessoas atendidas, nós conseguimos. Esse programa do Minha Casa Minha Vida, não é com Santo André que foi, né, suspenso, está parado o Brasil inteiro. Né? Desde a eleição de 2014, que o Brasil vive essa disputa política nacional que resultou na Operação Lava Jato, que resultou aí no impeachment da presidenta, que resultou agora na crise que nós estamos vendo, né? Com o presidente do PMDB lá, o Cunha, preso. Então, não é isso com o Santo André. De um modo geral, essa fase com certeza em algum momento vai passar. Então não foi a questão de falta de articulação, mas por uma decisão política. Não, por uma situação política. Não, é uma situação política nacional. Isso é com Santo André, com o Ribeirão Pires, é com 99% dos municípios do Brasil. Então não é um montano, desculpa, é muito ingênuo, é falta de preparo dele dizer que um escritório em Brasília vai resolver o problema. Então o financiamento da cidade dentro da cidade, é isso? Tem que buscar aqui primeiro, né? Tem que acionar aí os grandes devedores, porque com o pagamento dos grandes devedores, que tem que ter responsabilidade com a cidade, né? Com a população da cidade, com o interesse público, nós vamos buscar aqui. Essa é a minha definição. Prefeito, Marcelo da Vila Pires quer saber sobre a iluminação do estádio Bruno Daniel. Porque inclusive tem essa questão aí do Paulistão 2017, que o Santo André vai disputar. Sim. E tem a obrigatoriedade de ter iluminação, né? Sim. Essa iluminação vai ser entregue? Quando vai ser entregue? Há o risco de o time do Santo André ser prejudicado por conta da falta de iluminação? Eu creio que não. Da mesma forma que nós nos comprometemos a abrir o estádio, e que foi aberto, né? Já no ano de 2013, nós fizemos toda a reconstrução dos vestiários, reconstrução da sala, todos os equipamentos ali na parte inferior das arquibancadas, refizemos a arquibancada, que estava parecendo o Coliseu de Roma, e a gente investiu uma atenção muito especial ao Santo André. Santo André, quando eu assumi a prefeitura, estava mais para a série 3 do que a série C, né? Do que para a série A. E a gente lutou, buscou parceiros, né? E graças aos jogadores, equipe técnica, o Santo André voltou e foi campeão ano passado, que nos deu a condição do ano que vem disputar a elite do futebol paulista. A questão da iluminação está bem encaminhada, vamos sim conseguir, inicia agora, porque nós temos que fazer as torres e a iluminação. Vai com certeza, tenho certeza absoluta. Inclusive, foi um observador, né, na semana passada, pelas informações que me passaram, elogiou muito. O estádio Bruno Daniel recebeu para treinamento seleções para a Olimpíada. Então, o estádio está muito bem adequado. Mas quando que deve ser entregue essa iluminação, prefeito? Vai ser entregue antes de começar o campeonato, com certeza. Isso nesse mandato ainda? Claro. Vai, antes de começar o campeonato. O ano que vem vai estar entregue, vamos ter. Eu espero, inclusive, já participar, né, dessa inauguração, ser o primeiro a acionar lá o botão para acender as luzes do nosso estádio Bruno Daniel. O André, da cidade de São Jorge, está questionando aqui a informação que o senhor falou que não teve invasão em Santo André. Ele fala aqui de uma favela que se formou na cidade de São Jorge, ao lado do condomínio New York. Ele diz que os moradores do condomínio estão muito revoltados com a situação e, segundo ele, nas palavras dele, a deplorável situação habitacional com prejuízo social. Então é o André, da cidade de São Jorge. O André, nós fizemos toda a remoção de mais de 800 famílias aí pertinho de você, na comunidade do Espírito Santo, que a comunidade que morava em cima do antigo aterro, um lixão, que hoje estão morando de forma digna lá no conjunto Guaratinguetá, ali na Alzira Franco, próximo do Capoava, né? Evidentemente que o que está acontecendo é que algumas famílias que foram desalojadas pelo CDHU no governo do Alckmin, elas foram para o aluguel social e não estão conseguindo pagar o seu aluguel, porque a ajuda é R$400. É difícil de arrumar um aluguel com R$400 na cidade. Então, de fato, pontualmente,
Nós estamos tendo sim. O que eu digo é que não há uma ocupação desordenada, né, como ocorreu na gestão passada, como ocorreu recentemente lá no Alvorada, falando dessa magnitude, mas pontualmente. E a grande questão não é terreno público. O terreno público eu tomo providência imediata, como tomei em relação ao terreno da Alvorada. Aí, nessa localidade, é um terreno privado. E esse terreno privado tem que ser acionado pelo próprio proprietário, né? Que faz a prefeitura dar o apoio. E evidentemente nós daremos, mas tem que ser iniciativa do proprietário. Ok? Prefeito, vamos voltar na questão econômica, na geração de empregos. Como é que a prefeitura pode ajudar a formar novos empregos na cidade, com novas alternativas? O que é possível ser feito pela prefeitura? A prefeitura, ela não atrapalhando já ajuda, não criando dificuldades, né? Nós acabamos, inclusive, de assinar um convênio com o governo do estado, via rápida, via fácil, na verdade, em que a demora para autorização de funcionamento, o que hoje demora 3 meses, 4 meses, às vezes, vai sair em até 72 horas. Então, a melhor forma de o município, né, ajudar é não atrapalhando, não criando dificuldade. Então vai ter, já implantado, já assinamos o convênio, já entra agora em vigor a partir de novembro. Isso é um exemplo. Mas não é só isso. Nós temos que ter uma atuação regionalizada, porque o emprego no Santo André não é uma ilha. Nós somos ainda muito dependentes do setor automobilístico, muito dependentes do setor petroquímico. Nós temos que diversificar a nossa economia, apostar em novas vocações. Na própria Luopes que eu mencionei anteriormente, estamos reservando toda aquela região, justamente das margens do rio Tamanduateí, o eixo, né, da Avenida do Estado, como uma área para atividade econômica. Ou seja, tem uma segurança que o empresário não vai investir ali, naquela área, e depois ele ter os problemas de construir um condomínio ao lado, e criando conflito, de barulho, com a CETESB, de problema de interferência na sua atividade econômica. Então, isso dá uma segurança, né? Vocês podem observar que, inclusive, a Royce Connection inaugura a nova empresa deles no ano que vem. Está centralizando as atividades aqui em Santo André. É uma belíssima empresa, maravilhosa, espetáculo de investimento novo. Da mesma forma, nós vamos buscar outras atividades. Nós temos que aproveitar melhor a Universidade Federal como um elemento de educação, de formação de mão de obra altamente qualificada. Temos que apostar em inovação, tecnologia. Então o município ele tem, né, não dá para a gente dizer que, olha, vamos fazer uma isenção, até porque isso hoje, nesses dias, a margem é muito pequena da prefeitura. Mas mesmo nas novas empresas que vão participar do parque tecnológico, essas já terão uma série de incentivos, isenção de ISS, isenção de IPTU. Então são poucas possibilidades tributárias, mas a mais importante é a gente ter a confiança. Santo André, claro, passou por um período dos anos 90, né, de desindustrialização muito grande, é fato. Mudou o perfil na cidade, o peso da indústria hoje é outro. Mas outras atividades econômicas têm que ser promovidas, estimuladas na área de serviços, na área comercial. Então há sim campo para que a prefeitura, volto a dizer, não atrapalhando, já ajuda bastante. Ok. Prefeito, a questão da falta d'água permeou o debate eleitoral. O ouvinte, o leitor do Repórter Diário sempre fazem reclamações constantes. E fica essa disputa política eleitoral, dizendo que o problema é da Sabesp, o problema é do Semasa, mas no final o morador ele quer a água na torneira. Claro, claro. Como resolver isso de forma imediata, pontual e permanente? Resolvemos parcialmente agora em setembro. O que ocorria, para você te dar um dado, Ayrton, e aos ouvintes principalmente, no mês de agosto, o número de reclamações da falta d'água, que vai diretamente ao Semasa,
foi de 2.300 reclamações ao longo do mês. Nós negociamos com a Sabesp aumentar o volume. Então eles aumentaram o volume de 1.850 litros por segundo para 2.100. Mês de setembro, que entrou em vigor esse aumento do volume da água que a Sabesp disponibilizou para que a gente distribuísse através do SEMASA, caiu para 230. Ou seja, foi 10% a menos, ou melhor, foi 10% de reclamação em relação ao mês anterior, que foi de 2.300. Esse mês, até o dia 24, que eu observei, não tinha chegado a 150. Então a população, depois que nós negociamos o aumento, está intimamente ligado com a disponibilidade da Sabesp em nos disponibilizar água. A pressão da água está adequada a... Não, o ideal é a gente chegar em 2.300. Não é por isso que falta água? Né? 2.300. Não, eu estou dando um dado concreto. Até o final de agosto, de fato, né, a Sabesp estava tendo um comportamento, né, de não disponibilizar água para Santo André. Qual o interesse? Não sei. O teu adversário disse que no primeiro dia vai conversar com o governador e a pressão vai voltar ao nível adequado. Tá bem, prometer é fácil, né? Prometer é fácil. Principalmente quem é candidato, né, de oposição. Eu falo com segurança para vocês. De fato, até o final de agosto nós estamos com um problema, porque é disponibilidade. A curto prazo eu acho que a gente amenizou. Mas a solução está em construir a nossa estação de tratamento de água. Reunião só, eu já fiz dezenas de reuniões. Mas aí depende de verba federal para essa estação sair do papel, né, prefeito? Vai sair porque é do fundo de garantia. Por que não saiu até agora? Porque é uma promessa desde o início do seu mandato. Não, né? porque não saiu até agora, porque você acompanhou o que aconteceu no Brasil nesses 2 últimos anos. Toda a população acompanhou. Desde a eleição de 2014, o Brasil, de uma certa forma, estacionou, né? Paralisou. Eu te pergunto, cadê as obras do metrô? Que também foi prometida. Não tem um tijolo ainda do metrô pro ABC. Porque é evidente, houve uma paralisia, né, um impasse. Nós estamos vivendo uma crise política e que a cada dia novos episódios estão acontecendo, né? Agora está envolvendo o presidente do Senado, Renan Calheiros, né, e outros irão. Então nós estamos vendo uma crise política nacional, uma crise, consequentemente também uma crise econômica, e os municípios, infelizmente, os seus projetos retardaram. Retardar não quer dizer que nós estamos impossível de serem feitos. Pelo contrário, minha convicção, em algum momento, até porque não estamos pedindo dinheiro do Tesouro, nós estamos pedindo empréstimo. E o empréstimo vai sair, tenho certeza disso. Mas o prefeito, desculpa, Ayrton, você disse em relação à parte da Sabesp, que a Sabesp não estava fazendo e passou a fazer em relação à vazão de água para Santo André. Mas em relação ao SEMASA, teve algum erro da autarquia nessa história toda? Nenhum. O sistema do SEMASA, eu convido a vocês, inclusive, acho que até domingo não vai dar, mas eu convido a vocês para ir acompanhar lá o centro de controle do SEMASA. É uma coisa de excelência, né? Muito bem constituído, muito bem formado. Você tem acompanhamento ali nos painéis de como estão os reservatórios. Nós temos um sistema integrado, você pode deslocar. Olha, tem um reservatório, né, de um bairro com o outro, você faz o deslocamento, é uma coisa espetacular. Então, tudo bem informatizado, está bem monitorado. Por isso que alguns dizem, o SEMASA vale 10 bilhões, ou seja, vale quase 8 orçamentos da cidade de Santo André. Só para concluir, assim, a solução definitiva da questão da água, para não depender de outros sistemas, é produzir a água própria. Sem dúvida. E isso vai acontecer no seu próximo governo? Vai acontecer, com certeza. Nós vamos sair de 5% hoje aí, do que a gente produz para 25%. Então nos dará uma autonomia. Até porque, felizmente, né, a nossa represa Billings, né, ela não foi gerida aí pelo governo do estado como fez no Cantareira. Então nós estamos com uma represa aí, nós temos uma excelência. Nós podemos retirar, inclusive.
Sim, nós tem temos autorização, a outorga, que nos permite, né, produzir, né, digamos, a água aqui na cidade. Prefeito, rapidamente, queria falar de duas promessas de campanha de 2002 a respeito de mobilidade. Em que pé que está, né, essa situação e se isso vai ser feito no seu segundo mandato, eventual segundo mandato. Primeiro, a construção de um viaduto na Avenida dos Estados, no bairro Santa Terezinha, tinha o objetivo de facilitar o acesso do segundo subdistrito à rodovia Anchieta. E também a segunda alça de acesso do viaduto Adib Chamas. Estou descomprometido a fazer isso neste mandato, mas acabou não saindo do papel. Por quê? E vai sair no segundo mandato? Não, ela saiu do papel. Desculpa discordar. Nós elaboramos o projeto foi encaminhado ao BID, processo de negociação com o BID, de ajustes, inclusive, no projeto original, que era de 125 milhões de dólares, mas já conseguimos a aprovação do BID, a disponibilidade de 25 milhões de dólares. Então, por isso que eu digo, nós construímos, as condições já estão dadas. Agora disponibilizou o recurso, início das obras. Quando isso deve começar, prefeito? Com certeza no primeiro semestre agora, de 2017. 25, o dólar, eu não acompanho muito esse preço do dólar, mas deve ser, nós estamos falando de quase 100 milhões de reais. E não é só os 2 viadutos, são corredores, né, que vão integrar a cidade, porque os 2 viadutos deve chegar próximo de 1/3 desse valor, 33 milhões. Então a gente vai ter mais do que o recurso só para construir o viaduto. É toda uma intervenção paisagística, de viário, de imobiliário. Então saiu-se do papel e está prestes a ser liberado o dinheiro. Saúde. Entre outros assuntos, o Hospital da Vila Luzita. Por que ele não foi finalizado e quando ele será finalizado, prefeito? Ali nós refizemos todo o projeto tinha uma série de equívocos. Nós vamos ter lá um hospital para 75 leitos. E vamos, com certeza, durante o ano de 2017, estar inaugurando esse hospital, porque ele é muito importante. Ele desafoga o CHM e desafoga, melhora o desempenho da nossa querida Santa Casa. O hospital nosso da Santa Casa, o CHM, eu praticamente reformei ele em 75%. Ampliamos o número de leitos, ampliamos o serviço, melhoramos toda a qualidade. O pronto-socorro hoje é um pronto-socorro que nos dá orgulho, né? Não só na sua acomodação, mas o sistema. Hoje nós temos um sistema que você tem amarelo, verde, né, e vermelho, para justamente distinguir o risco e a emergência do atendimento. Então lá também vai ter. Nós estamos fazendo uma coisa muito importante. Inclusive liberou recursos agora para a nova UPA. Vocês devem ter acompanhado o noticiário pelo governo federal. Porque fizemos a lição de casa, bem feita. Eu estou transformando o PA Bangu em UPA e já também estamos transformando o PA da Vila Luzita em UPA. Com isso nós vamos ter uma melhora significativa desse atendimento e que nos dá uma outra vantagem, que são recursos do SUS para esse modelo, porque o PA Bangu, o PA Luzita e o PA que era da Central, que nós transformamos em UPA, eles eram só com recursos próprios, Tiago. Quando se transforma em UPA, você tem um repasse federal, como inclusive foi liberado essa semana para Santo André. Prefeito, haverá criação de taxas ou aumento de impostos em um eventual segundo mandato de Carlos Grana? O que irá haver é uma cobrança aos grandes devedores. Essa vai ser a minha principal bandeira para justamente evitar que haja aumento tributário. Eu tenho a meu favor o que eu fiz durante esses 4 anos. Não aumentei os impostos a não ser o repasse da inflação. Então, e o INSS não aumentou para algumas categorias, prefeito? Não, houve. Ele foi aprovado na Câmara, não? Foi um ajuste do INSS, melhorou inclusive. As alíquotas subiram, né? De 3% para 5%. Não houve aumento de 3 para 5%. Nós mudamos a forma de cálculo, porque antes o construtor pagava sobre os materiais e sobre a mão de obra. Então agora a gente só cobra sobre, né, a mão de obra, não sobre os materiais. Então teve alterações. O sistema de saúde nosso, Santo André, praticava uma distorção muito grande. Todo o ABC é 2% para o sistema hospitalar.
Aqui se cobrava 4, a gente reduziu para 3. Né? Agora, alguns que se pagavam 2, por exemplo, como algumas áreas de clínicas, foi para 3. Então promoviu uma justiça aí, tributária para a cidade. Então não houve nenhum aumento abusivo, ajustes, meramente ajustes. Haverá aumento de tarifa de ônibus no ano que vem, caso o senhor continue como prefeito? Olha, é uma coisa muito relativa. Eu acho que nós temos que conversar isso com o consórcio intermunicipal dos prefeitos. A minha intenção é de não dar aumento. Agora preciso dialogar com os demais colegas que vão ser eleitos, né? Não só olhar para quem está hoje à frente das prefeituras. Acho que é isso que nós devemos fazer, inclusive logo que assumiram em janeiro. Rapidamente, educação. O senhor fala em mudar o sistema de distribuição de uniforme para resolver essa questão, porque nos últimos 4 anos sempre não foi entregue no início do ano letivo. As mudanças serão implementadas já no primeiro ano de mandato, é isso? Exatamente. Segundo mandato? Exatamente. O governo novo, você tem que também trazer ideias novas. Não é verdadeiro que foram nos 4 últimos anos, foi nos 7 últimos anos. Porque nem o prefeito Aidan conseguia entregar no primeiro semestre, nem eu consegui. E foi uma coisa, inclusive, que tem que valorizar o prefeito Aidan, que ele implementou o uniforme. Agora, o Tribunal do Estado, de Contas do Estado, não aceita como recursos para a educação. Ele não aceita que seja incluído nos 25%. E o sistema é uma fórmula que não funciona. Que você faz no início do ano as medidas das crianças, aí depois você tem que contratar uma empresa, processo licitatório. Essa empresa, justamente todas as prefeituras estão ao mesmo tempo procurando as empresas. Aí a empresa começa a comprar tênis lá do Mato Grosso, né? Meia lá do Rio Grande do Sul, né? E fica aquela coisa demorada, né? E não consegue entregar. O que nós estudamos no assunto? Nada de novo. Assim, nós fomos ver a experiência do SESI, fomos ver a experiência das escolas particulares de Santo André, e o modelo é correto, porque eles têm uma rede conveniada de malharias em lojas, eles têm um padrão, e o pai e a mãe no início do ano, já no começo, quando se matricula, ele já vai, né, adquirir o seu uniforme. A diferença é que eu vou criar um subsídio. Esse subsídio, por isso que eu falo que é um cartão uniforme. Já está definido de quanto vai ser esse subsídio? Em torno de 200 a 250. Tá, e esses pais vão poder comprar os uniformes na rede da cidade, isso? É uma rede estabelecida? Aqui vai estar credenciada. Credenciada, no caso. Vai credenciar. Tá. Olha, tá aqui, ó, cada bairro da cidade você vai ter uma malharia, um comércio. E esse cartão só vai poder ser utilizado para comprar o uniforme mesmo. Exatamente. Não vai poder usar para outra coisa. Como Bolsa Família, como outros tipos de subsídios. Isso já a partir de 2017? A minha ideia é já 17, já de janeiro, já está em pleno funcionamento. Né? Então, eu estou dizendo, não estou inventando, só estou adequando. Que já funciona bem. O Tribunal de Contas vai aprovar essa ideia? O que o Tribunal de Contas tem é o seguinte, ele não considera nos 25%. Okay. Então é um recurso que vai ser além dos 25%, certo? Prefeito, queria agradecer a sua presença mais uma vez aqui na Rádio ABC. Boa sorte na eleição no próximo domingo e fique à vontade para suas considerações finais. Quero agradecer a você, Thiago, ao Carlos, ao Ayrton, a Janete que está ali de longe. Agradecer a toda a população de Santo André. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade em 2012 de assumir a prefeitura de Santo André. Para mim é um orgulho para quem nasceu, né, há 50 anos atrás, inclusive leva o nome em homenagem ao Carlos Alberto Torres, capitão, nosso tetra. O Tri. É verdade, o Tri. Carlos Alberto, então essa semana me deu um susto. Assim, pô, Carlos Alberto Torres. Então, muita gente não sabe, mas meu nome é uma homenagem a ele. Meu pai é um santista, né, fanático. Meu irmão é Clodoaldo, pra vocês terem uma ideia. Então, quer dizer, nessa semana é uma semana de decisão. Por isso eu peço a você, leitora de Santo André, é o destino da cidade de Itajuba. Nós não vamos
Não vamos deixar de votar, em primeiro lugar. Respeitar, inclusive, a opção de cada um e de cada uma. Mas não deixe de votar. O voto foi uma luta muito dura para a gente conquistar esse direito. Então, esse direito não perca de forma alguma. Você exerça o seu direito no próximo domingo. E vamos aguardar o final do dia. Eu creio e acredito que vai ter um resultado muito positivo para a nossa cidade. Obrigado, prefeito, pela participação. Valeu, Carlos Carvalho, xará do prefeito. Obrigado pela participação também aqui na sabatina da Rádio ABC. Eu agradeço o convite, Thiago, Ayrton, prefeito, os ouvintes. Um ótimo dia para todo mundo. Ayrton, obrigado também pela sua participação. Boa quinta-feira. Para você também, Thiago, ao prefeito Carlos Grana, ao Carlos. E nosso trabalho não termina, né, Thiago? Ainda tem a questão das apurações, ainda tem alguns dias aí. Repercussão, né? Então o trabalho... Deixa eu fazer um convite ao ar. O Tiaguinho já teve lá todas as eleições, a Janete também passa. Eu sempre tomo um tradicional café da manhã, ali na Vila Palmares, na casa da Dona Zefa. Já sempre prepara um pãozinho feito em casa, que é uma delícia. Não é, Tiago? É isso aí, o pão é caprichado. E no domingo vamos saber quem vai levantar a taça nas 4 cidades que tem segundo turno no ABC: Mauá, Santo André, Diadema, São Bernardo. Você acompanha todos os detalhes aqui na Rádio ABC. Só para um lembrete que todas as entrevistas aqui da rádio vão estar disponíveis também no site do Repórter Diário.